Eu sou mais radical do que o presidente André Ventura e todos os outros. Para mim, o racismo é um fenómeno que não é do nosso tempo, acabou. Deixemos de conversas. E Posso lhe pedir que defina esse termo, por explique favor? porque é que... Primeiro estou a explicar o que é a alienação, que é deslocar um fenómeno no tempo e no espaço para desinserir mentalmente o sujeito do seu meio envolvente. Agora, porque é que eu digo que acabou? Porque eu estou a dizer que o racismo não é, por exemplo, do espaço de uma sociedade como a portuguesa, foi deslocado de outros espaços para aqui, e estou a dizer que o racismo não é um fenómeno do século XXI, é do século XX. Há muitas maneiras de explicar isto e tudo depende de nós como construímos a frase no momento e depois as pessoas vão a muitos detalhes, mas eu muitas vezes tento explicar, olha, imaginem uma bola de cristal suspensa num conjunto de pilares. Se esses pilares se desfizerem, a bola de cristal cai, estilhaça-se. Aqueles estilhaços não são uma bola de cristal, são a consequência. Se eu continuar a olhar para os cacos e dizer que estou a ver a bola de cristal intacta, eu estou a entrar em alienação. É mais ou menos como aquelas pessoas que não conseguem fazer o luto de uma pessoa que morreu, pessoa, ou pode ser um animal de estimação. Nós sabemos que isso é difícil. Mas se as pessoas, depois da outra morrer, insistirem em dizer que ela está viva, nós começamos a entrar num estádio patológico. Admito que a esquerda tenha tido dificuldades com o fim do racismo. Mas hoje o que está a fazer já é um estado patológico incompreensível. Então, imagine a bola de cristal. Quais eram os pilares que sustentavam a bola de cristal? Olha, o nazismo acabou em 1945. A discriminação racial formal nos Estados Unidos da América acabou entre os anos 50 e 70. A colonização europeia acabou nos anos 70. A Guerra Fria, o racismo é um fenómeno dessa época, acabou em 91, de 45 a 91. E o apartheid na África do Sul, transição dos anos 90, mais ou menos, uma data precisa de 94. Ou seja, os pilares que sustentavam a bola de cristal caíram todos. Desfizeram-se. A bola caiu e esfrangalhou-se. Agora, quando nós falamos no apartheid na África do Sul, às vezes dá vontade de rir. Porquê que o apartheid na África do Sul foi um fenómeno chocante? Foi um fenómeno chocante porque era o último resquício de um fenómeno que estava a desaparecer desde o fim do nazismo. Então o racismo a discriminação racial está a desaparecer desde o fim do nazismo. Quando sobra o último caso, que é a África do Sul, fica extraordinariamente chocante, não porque é regra, mas justamente porque é exceção. E uma exceção choca. E como choca, toda a gente viu. Entretanto, aquele caso também se transformou. E nós entramos no século XXI, não com o racismo, mas com os cacos do racismo. Sempre que usar a palavra racismo, essa palavra eternamente vai querer dizer que o branco é o carrasco e o negro, e por consequência, todas as outras minorias são as vítimas. Olha a consequência disto. Se um branco espetar a faca na barriga de um negro, vai dizer que é crime e que é crime racial. E as pessoas dizem, muito bem, ele é condenado duplamente, porque praticou crime e crime racial. Mas se for o contrário, o negro a espetar a faca na barriga de um branco, vai dizer que é crime e usa a questão racial para desculpabilizar esse crime. E, por consequência, se for de esquerda espetar a faca na barriga de alguém de direita, como aconteceu com o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que aquilo foi um crime hediondo, que só isso fazia de Bolsonaro herói, e perdoaria muitas coisas que ele fez, arrasta-se isso para a diferença entre direita e esquerda. Ora, hoje é muito mais provável a agressividade racial ter como alvo o branco do que o contrário. É muito mais provável haver crimes que atinjam o homem branco do que o homem branco praticar até crimes pequenos sobre as outras minorias. É muito mais difícil ser branco hoje em África do que ser negro na Europa. Eu não tenho estes números precisos, mas há milhares e milhares de brancos assassinados na África do Sul desde o fim do apartheid. É uma minoria
que está no mar de uma esmagadora maioria branca. É uma minoria que está a ser massacrada. E enquanto nós dissermos que há racismo, pode matar os brancos que quiser, que não tem peso. Até perceber coisas por exclusão de partes também religiosas. Quer dizer, é muito mais difícil ser cristão ou judeu numa sociedade esmagadoramente islâmica do que ser islâmico numa sociedade cristã. E quem é que nós consideramos que está a discriminar? É o cristão ocidental e branco. Quer dizer, nós entramos no século XXI numa lógica paranoica. Veja, isso foi há um século. Na transição do século XIX para o XX, havia um fenómeno chamado escravatura. Desse fenómeno chamado escravatura resultou um outro fenómeno chamado racismo. O racismo é mau. Não é tolerável em circunstância nenhuma. Mas a escravatura era muitíssimo pior. E Roma e Pavia não se fizeram num dia. E aquelas pessoas não estavam alienadas como a esquerda alienou o mundo todo hoje. Aquelas pessoas perceberam que o objeto de discriminação continuava a ser o mesmo, o negro, mas que havia uma diferença profunda entre a escravatura e o racismo. E como tinham os pés assentes na terra, sabiam que um fenómeno tinha que ver com o outro, mas que não eram a mesma coisa e nunca iam compreender um novo fenómeno se usassem o rótulo anterior. Então o que é que as pessoas disseram? Substituíram naturalmente a designação de escravatura por racismo. Há um problema a resolver? Mas é diferente. Se eu rotular da forma antiga vou perceber o problema presente? Não vou. E logo nunca vou resolver. Agora transporte isto para a transição do século XX para o XXI. Havia racismo no século XX? Sem dúvida. O racismo é um fenómeno histórico inquestionável. Mas no século XXI o que tem é uma questão diferente. Se não tem uma designação, use, por exemplo, uma designação negra que eu propus, questão racial. Porque se usar questão racial, vai perceber que ela tem dois lados. É tanto a agressividade do branco contra o negro, como é do negro contra o branco. Vá à África e veja como as elites negras maltratam a minoria branca. Eu fiz entrevistas com empresários brancos moçambicanos que foram discriminados por duas razões e violentamente discriminados por ministros, gente do Estado. Por serem brancos e por serem portugueses. Então eu vou admitir que um governante moçambicano faça isso ao português por ser português e ser branco e vou dizer que o racismo está na Europa? É claro que eu nunca vou perceber isto porque vou usar a palavra racismo. Abandone-se uma palavra que não é do nosso tempo. Use-se um conceito diferente. Que está de todos os lados. Porque senão nós estamos a viver num mundo mentalmente alienado. O problema mental é grave. Agora, o racismo tem outros detalhes, mas estes são, porque o racismo, se quiser, ou a questão racial, é sempre uma minoria em relação a uma maioria. E se quer ser intelectualmente sério, analiticamente sério, tem que ter o contraponto para tirar conclusões. Ou seja, tem que comparar ao mesmo tempo como é que hoje a esmagadora maioria branca integra as minorias na sua terra ascendente, que é a Europa, e como é que a esmagadora maioria negra integra as minorias na sua terra ascendente, que é a África. E se alguém me provar que é hoje mais difícil ser negro na Europa do que ser branco em África, eu dou-lhe uma taça. É 1000 vezes mais difícil ser branco fora da Europa do que ser de qualquer pertença racial ou religiosa na Europa. Há coisas que são evidentes. Quer dizer, se vai numa autoestrada moçambicana, passam 9 carros com negros e o 10º é de um branco. O polícia vai lhe mandar parar e vai ter que pagar um suborno por ser branco e por ter uma camisa lavada. E quem está a praticar essa discriminação é alguém que está a fazê-lo em nome do Estado. Quer dizer, vamos admitir que é o racismo, está dentro do Estado. Quer dizer, isso não é mais grave?